Animes injustamente esquecidos. Todo mundo conhece um? Aquele anime muito bom que você ama, mas que por falta de público ou por não se atualizar acabou sendo esquecido, nunca tendo continuação, um final que poucos se lembram. Então hoje eu estou aqui para lembrar vocês dos, pra mim, top 9 melhores animes injustamente esquecidos. E obviamente, antes de ir pro top 9, comenta aí qual pra você é um anime que foi injustamente esquecido, para que todos que estão atrás de uma boa obra poderem revivê-las junto contigo. Sem spoilers. Em nono lugar, Hoka, Braves of the Six Flowers. Imagina Among Us mais versão anime, e em vez de ser no espaço é em um mundo mágico medieval, então você tem Hoka. Essa é a história de Adlet Meyer, o homem mais forte do mundo, na opinião dele. O mundo acabou entrando em uma época sombria, então a deusa desse mundo escolheu 6 dos mais diferentes e poderosos guerreiros para proteger o mundo. Mas tem um problema, após eles ficarem presos em um templo eles percebem que estão em 7, e que entre eles tem um impostor sabotando o grupo, tendo agora que descobrir quem é o falso herói. O anime infelizmente só tem uma temporada por uma injusta falta de público, e é nisso que ela se consiste. O Among Us, onde tanto você quanto os personagens têm a função de descobrir quem é o impostor antes de começar a jornada. E nossa, essa parte da investigação é muito boa. Você vê tudo pela visão do Adlet, mas o autor escreve a história de um jeito incrível que faz você duvidar até mesmo do protagonista. Todos os designs são bem variados e criativos, igual cada herói, que tem uma personalidade e estilo de luta diferente. Todos são muito bons. Mesmo a história infelizmente sendo pequena e passando sua grande parte no mesmo cenário, o autor escreve de uma forma que fica interessante, sempre tendo o tom de desconfiança e mistério entre todos os personagens, incluindo você. E mesmo eu não podendo dar spoiler, porque, né? Esse anime vale super a pena e eu super recomendo. Juro, duvido você acertar quem é o impostor antes do final da temporada. E agora, bora pro próximo. Em oitavo, Soul Iron Spider Soul What? Bem, esse anime eu já recomendei no meu vídeo do top melhores sekais de todos os tempos, que tá aí na descrição. Mas resumindo, uma turma de estudantes, pelo erro de uma deusa, acaba sendo completamente destruída, onde por conta disso todos são reencarnados com as suas memórias em um mundo mágico medieval, em que a história é dividida em duas bolhas, dois protagonistas. O primeiro é o lado humano, onde temos o Shun como nosso prota, o teórico grande herói da história, e do outro a incrível Wakaba, uma garota colegial tímida que dá o azar de reviver como um monstro aranha. Esse anime tem um único problema, que o lado da aranha é muito melhor que o do herói. Enquanto temos a visão da Wakaba, que é uma protagonista muito carismática, tendo uma evolução de personagem muito boa, onde ela começa com uma simples aranha bebê fraca e vai ficando mais forte com o tempo, não ganhando poderes do nada, tendo uma exploração de mundo, comédia e senso de perigo muito bons. Do outro lado temos o Shun, que é literalmente um clichê de Sekai do grande herói que vai derrotar os demônios e salvar o mundo, sendo sinceramente bem clichê e chato. Então eu super recomendo, já que a história é muito boa e bem desenvolvida, tendo um gancho muito bom para uma nova temporada no final, mas acaba ficando em oitavo pelo fato do autor nitidamente não ter conseguido equilibrar a qualidade da história das duas bolhas. O anime tem uma temporada com 25 episódios e agora bora pro próximo. Inclusive, só abrindo parênteses, que o anime do nono lugar, o Hoka, tem 12 episódios, dando pra acabar em uma noite. E também avisando que todos os animes da lista estão dublados em PTBR pra você que gosta de dublagem brasileira que nem eu. Dá o like pelas recomendações e agora sim, bora pro próximo. Em sétimo lugar, Toilet Bound Hanako-kun, a história de Nene Yashiro, uma garota que estuda em uma escola mal assombrada. Um dia Yashiro foi no banheiro feminino tentar invocar o Hanako do banheiro, que é tipo a loira do banheiro no Japão. Em vez dela se transformar em um torcedor do Vasco, o Hanako realiza desejos. Depois de uma série de eventos, eles acabam fazendo um pacto vinculativo, sendo a história de Hanako, fantasma, e Nene vivendo diversas aventuras e explorando as diversas lendas paranormais que rodeiam a escola. Como os fãs de Jujutsu gostam de falar, nossa, é impressionante como Jujutsu consegue misturar muito bem comédia e terror na história. Bem, Toilet Hanako também faz isso muito bem. Imagem que traumatiza qualquer fã de Hanako. A história é muito tranquila e engraçada, conseguindo ser assustadora, interessante e engraçada. O Hanako e a Nene formam uma boa dupla, sendo ambos muito carismáticos. O design dos personagens e estilo de arte da série são muito bons e diferentes. A série atualmente tem uma temporada de 12 episódios e um spin-off, onde mesmo a história não avançando muito rápido, nunca fica maçante, em que tudo que é usado nos episódios é frequentemente reutilizado mais pra frente no anime, mostrando que nada é à toa. Os personagens secundários, mesmo não sendo muitos, são bons. E como a maioria das séries que eu tô recomendando são pequenas, é difícil fazer críticas. Além do mais, são séries que pra mim são muito boas e injustamente esquecidas. Então, bora pro próximo. Sexto lugar, Licorice Recoil. No Japão,
Japão existe uma organização secreta de combate ao crime composta apenas por garotas colegiais, com a nossa história tendo como protagonistas a dupla Chisato e Takina. Bem, antes de falar do anime Taos, queria dizer que mesmo tendo uma abertura para uma segunda temporada, o anime tem um certo final, entre aspas. E que caso você esteja se perguntando, pra que eu vou ver esses animes que ele tá recomendando se a maioria provavelmente nem vai continuar? Bem, mesmo todos tendo ganchos para continuações, a maioria tem sim finais satisfatórios, tipo o arco das formigas quimera de Hunter x Hunter. Se a história acabasse ali, seria legal? Sim, mas felizmente tem continuação, ok? E agora, continuando, esse anime é muito bom. A animação é bonita, a história é muito boa, mas o principal ponto positivo desse anime com certeza são os personagens, começando com as protagonistas. A Chisato, minha personagem favorita, é alegre e divertida, enquanto a Takina é mais séria e impulsiva, fazendo um ótimo contraponto entre elas. Tendo também outros personagens secundários e vilões muito bons que eu não vou me aprofundar, porque seria spoiler, mas eu te juro que vale muito a pena. Mesmo estando em sexto, esse daqui é um dos animes que eu mais recomendo que você dê uma chance. Mesmo sendo uma ótima comédia, também tem a história principal que é séria e muito bem construída. Ao decorrer da série você consegue ver o plano dos vilões se desenvolvendo de pouco em pouco até o clímax principal perfeito que é esse anime, criando uma fluidez muito boa na obra, sendo séria e dinâmica, mas sempre tendo suas pausas e pontos de descanso para que você não fique entediado. Super recomendo. Em quinto, Aoshi. Imagina o Hinata de Haikyuu só que jogando futebol, ou Blue Lock só que ao contrário e temos Aoshi. Um anime de futebol muito bom contando a história de Ashito Aoi, um jogador fanático por futebol que vive em uma pequena cidade do interior, mas acaba tendo a chance de jogar no Esperion, o maior clube de futebol mirim do Japão, tendo que se desenvolver em busca de se tornar um profissional. Esse é um dos melhores animes de esporte que eu já assisti, facilmente estando no meu top 3, sendo na minha opinião até mesmo melhor que Blue Lock. O desenvolvimento de todos os personagens, mas principalmente do prota, são muito bons. Como Haikyuu, o anime consegue explicar coisas técnicas e complicadas sobre o esporte de uma forma simples e dinâmica. A história é muito fluida, tendo muitos altos e baixos, nunca te deixando entediado. E além de futebol, também tem um desenvolvimento fora dos jogos, como por exemplo em romance ou intrigas familiares. Mas com certeza o ponto mais forte desse anime é o prota. O Aoi é o meu tipo preferido de protagonista, aquele cara ruim que tem um potencial infinito, onde o desenvolvimento dele, mesmo sendo rápido, não fica forçado, em que mesmo os personagens em volta dele sendo muito melhores que ele no jogo, ele não fica apagado na história. Sabe aquele problema que muito figurante fraco tem, de às vezes os outros personagens serem tão melhores que ele, fazendo ele parecer meio figurante na própria obra? Como é o caso do Itadori ou do Takemichi? Pode ficar tranquilo que em Aoshi isso não acontece. Um dos melhores animes de esporte, tendo uma temporada com 24 episódios, junto com uma das melhores openings que eu já vi. Assistam esse anime. Quarto lugar, o anime mais famoso e também mais injustiçado dessa lista inteira, Nanatsu no Taizai. A história do grupo de 7 pecadores poderosos, cada um representando um pecado diferente, tendo sido injustamente culpados por cometer um grande massacre no reino e depois se separando. Mas vários anos depois, Elizabeth, a terceira princesa do reino, foge atrás de reunir esse grupo novamente para ajudá-la a proteger o reino da ressurreição dos demônios. Esse é o maior anime da lista, já tendo sido finalizado. Então, Yuni, por que ele tá aqui? E se ele é o mais injustiçado, não deveria estar em primeiro? Teoricamente sim, mas primeiro eu não tô medindo a lista do menos injustiçado pro mais, e sim definindo pelos que eu mais recomendo que você assista, estando em quarto lugar. E por que ele tá na lista é simples. As duas primeiras temporadas desse anime são absurdamente boas, mas por um erro do estúdio que tava cuidando do anime, a terceira temporada de Nanatsu, que podia fazer o anime ser um dos maiores daquele ano, virando referência como Black Clover, Attack on Titan, Boku no Hero e vários outros, os animadores fizeram isso. Por culpa dos prazos pequenos e vários outros problemas de produção, o anime acabou ficando com uma das piores animações que eu já vi, virando um grande meme sendo injustamente esquecido. Olha, eu depois da segunda temporada gostei tanto do anime que decidi ler o mangá. Eu acabei o anime pelo mangá e depois fui assistir a terceira temporada e nossa, é um absurdo o que fizeram com o anime. A história era boa, com um ótimo final, etc, mas tudo isso acabou ficando obsoleto perto da animação terrível, com muita gente hoje em dia dizendo que Nanatsu mereceu ser esquecido e coisa do tipo. Então eu tô aqui pra implorar que vocês deem uma chance pro mangá e pras outras séries do mesmo autor que se passam no mesmo universo, como Nanatsu Shippuden ou Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Você não vai se arrepender. Os personagens são marcantes e muito carismáticos. O universo é vivo e bem construído, tendo uma exploração de mundo muito bem feita. As tramas são legais, os desafios e senso de perigo são muito bons, super recomendo. Inclusive eu acho importante dizer que tem bastante fanservice nesse anime e cenas que podem te deixar um pouco desconfortável. Então se você tiver problema com isso, como a galera
galera que me criticou no meu vídeo defendendo o fanservice eti, recomendo que não assista. Você foi avisado e agora sim, bora pro próximo. Bônus. Como em todos os meus vídeos de recomendação, sempre tem um bônus, e dessa vez ele é Blue Pirates. Esse anime entrou como extra porque, diferente dos outros, ele tem um público bem específico. Então, se você é um artista de qualquer tipo e nunca assistiu Blue Pirate, você provavelmente tá fazendo alguma coisa de errado. A história conta sobre Atora Yaguchi, um estudante que não via sentido na sua vida, mas graças a sua amiga Mori e um de seus quadros, acaba descobrindo o mundo da arte, e como ele é incrível, decidindo ir contra todos os seus princípios e virar um artista. Esse anime é um absurdo completo, inclusive por ter sido feito por uma pintora profissional, o mangá desse anime também é absurdamente bom. Um verdadeiro show visual, ou como um dos meus inscritos disse, um verdadeiro orgasmo profundo de puro entretenimento visual. Para você que entende sobre construção narrativa e quadrinização de mangá, vai entender por que esse mangá é tão bom. Inclusive, pode ver o anime, mas pra mim, o mangá é muito melhor. Tem uma das, pra mim, melhores páginas de mangá já feitas. É aquela obra que, mesmo se não tivesse falas, você conseguiria entender completamente a mensagem. A história foca no desenvolvimento psicológico e mostrar pras pessoas as dificuldades que um artista passa nesse ramo tão difícil. Burnout, bloqueio criativo, depressão e várias outras coisas. Essa obra é séria. É importante que eu diga isso, mas esse anime é um seinen, ou seja, ele é feito para pessoas mais velhas e maduras, podendo entrar e falar sobre temas um pouco mais pesados, podendo criar um desconforto para pessoas mentalmente despreparadas. Então, se você ainda for muito novo, talvez esse anime não seja para você, que nem o nosso próximo da lista. Em terceiro lugar, Wonder Egg Priority. Bem, o que eu tenho que dizer, não é mesmo? Além do mais, eu uso a protagonista como OC do canal. Wonder Egg é a história de Ayoto, uma garota psicologicamente traumatizada após a sua amiga cometer sui, ganhando a chance de ter a sua amiga de volta enquanto salva várias outras garotas que cometeram o mesmo ato através de ovos que caem de uma máquina de gacha, e em contrapartida vai se curando ao decorrer da história dos seus próprios traumas. Wonder Egg é outro seinen e um dos meus favoritos. Ele fala sobre temas sérios e pesados, então se você for muito jovem, novamente eu não recomendo esse anime. Deixando as piadas de lado, esse é um anime muito importante pra mim, que me ajudou bastante em uma época difícil da minha própria vida. Ele tem uma mensagem muito boa sobre valorizar os pequenos momentos e que, mesmo sendo difícil, a vida vale a pena. Eu sinceramente não ligaria de dar spoiler, já que esse anime é muito mais sobre a mensagem do que a história em si. Ele fica em terceiro porque não é pra todos. O Wonder Egg só vai ser bom se você for 1. Maduro o suficiente pra entender a mensagem, ou 2. Estiver em uma situação específica que te faz se relacionar com a história do anime. Então, se você não gostou desse anime ou diz que a história é ruim, provavelmente você não faz parte de nenhum desses grupos. A animação é muito linda e bora pro próximo. Segundo lugar, Great Pretender. A história de Makoto Edamura, um golpista que se considera o maior vigarista do Japão. Por isso, acaba conhecendo Laurent Thiers, um golpista francês, entrando no grupo de golpistas mundiais atrás de roubar e enganar as pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Essa história é muito boa e absurdamente bem pensada. A trama consiste em criação de planos e enganação, então o autor escreve a história de um jeito genial, enganando até mesmo você, telespectador. Essa história é imprevisível, sendo isso que mais me atrai nela, já que mesmo você sabendo que o autor tá tentando te enganar, do mesmo jeito ele consegue te surpreender no final, tendo personagens muito bem escritos. O desenvolvimento de história é muito bem costurado e planejado, tendo como último ponto positivo com certeza o estilo e a animação. Sério, é extremamente bonito e característico. Toma um pôr do sol desse anime e me diz se você não tá apaixonado. Inclusive, enquanto eu escrevi esse roteiro, eu descobri que esse anime não foi tão esquecido assim, e tem uma nova temporada confirmada pra sair esse ano de 2024. Então corre pra assistir que tem coisa nova chegando. E antes de eu falar o top 1, vai ter uma surpresinha no final do vídeo que você vai gostar muito. Então não sai. E em primeiríssimo lugar, obviamente seria ele, Zunsen Bucket List of the Dead. A história de Akira, um trabalhador escravo da corporação que, após a sua vida perder a cor, é salvo graças ao começo de um apocalipse zumbi, que pra muitos poderia ser algo ruim, mas graças a isso, Akira finalmente não precisa mais trabalhar, estando completamente livre e decidindo fazer uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi. Esse anime é absurdamente bom, tendo um dos melhores primeiros episódios de todos. As mensagens do anime são muito boas e, ironicamente, ele foi esquecido pelo fator que prova o seu ponto. A mensagem principal do anime é mostrar como o trabalho escraviza seus funcionários, com horários impossíveis e prazos ridiculamente curtos, fazendo muitos perderem a cor na vida. E na própria produção do anime, tiveram problemas com a animação da segunda parte da primeira temporada, pelo trabalho excessivo, pressão constante e prazos
extremamente curtos, a segunda parte da temporada e a abertura completa do anime tiveram um atraso de 1 ano para serem produzidas, fazendo o anime perder grande parte do seu público, sendo um completo fracasso. Essa história é muito boa, as mensagens que cada episódio do anime passam são extremamente importantes que você escute. Mesmo falando sobre temas sérios e estando em um apocalipse zumbi, a comédia é muito boa, junto com o seu elenco principal, que é bem variado e carismático, cada um com seu jeito único. Zusen acabou sendo esquecido para que pudesse provar que estava correto, mas continua sendo um dos melhores animes de 2023 facilmente. Agora, concluindo o vídeo, prometi uma surpresa, que bem, pra quem não sabe, você, sim, você, telespectador incrível desse vídeo, pode decidir qual é o próximo vídeo do canal. No último vídeo, como criar um protagonista perfeito, disse que os protas mais comentados iriam entrar em uma votação e o vencedor ganharia um vídeo só dele, me aprofundando no personagem. Os 4 já foram escolhidos e a votação vai durar até dia 12 desse mês, então se inscreve e vai votar. Vai que o seu favorito ganha e eu faço um vídeo pra você só dele. E se gostou da ideia, na tela tem o meu vídeo, o como criar o protagonista perfeito, pra você assistir depois desse. Vai lá, muito obrigado e bye!